Olá pessoal, nosso boa noite, o nosso abraço a você internautas que nos acompanha pela TV Informativa Regional, com muita alegria que hoje a gente vai abrir um espaço aqui para esse filho da pedra, esse pedrense nato que vem hoje conversar com a gente sobre política, sobre pesquisa e também sobre sua história aqui na Cidade da Pedra. O Fernando é pedrense e a gente já traz aí o Fernando para suas considerações iniciais, onde a gente vai bater um papo aqui muito descontraído e muito esclarecedor para você, internauta, que está nos assistindo nesse momento. É muito importante que vocês possam estar retransmitindo a nossa conversa de hoje com o nosso amigo Fernando, frente a frente. Seja bem-vindo, Fernando. Boa noite. Boa noite, Cledilson Lima. É um prazer enorme estar com você. Eu que fui um assistente habituês antes da campanha política, assistindo os seus debates aqui, as suas conversas frente a frente com o povo, e vi você nas suas lutas, nas suas batalhas, e achava interessante esse pedrense também que participa ativamente da vida pública da Pedra, com esse canal de televisão, com esse canal muito importante para o desenvolvimento da Pedra nos últimos dias. Aí a gente está conversando aqui, já começando com o nosso amigo Fernando. Defina para a gente aí, Fernando, quem é Fernando Fernandes Carvalho? É um pedrense que nasceu no Curral de Pedra, ali de frente à casa de Alceu, ali de frente àquele açude, de frente àquele lajedo bonito que a Pedra nos concede, essa maravilha da natureza. E eu nasci ali no dia 7 de fevereiro de 1959, num sábado de Zé Pereira. E passei a minha infância lá no Poço das Ovelhas, depois a adolescência, moramos um pouco na Pedra, na Cidade da Pedra. Em 73, a gente foi morar em Arco Verde. Mas nunca deixou de passar no fim de semana, voltando para o Poço das Ovelhas, nas férias, e sempre passava na Cidade da Pedra, sempre tinha um relacionamento com os nossos familiares, e até hoje a gente passa na Pedra toda semana, vai ao Poço das Ovelhas, quando podemos, e é maravilhoso e é gratificante viver perto da Pedra. Vamos falar um pouco, Fernando, agora sobre a sua infância, já começando o nosso bate-papo de hoje. É muito importante que os internautas possam estar compartilhando, curtindo a nossa conversa com o nosso amigo Fernando, que é filho da Pedra. Fernando, falando sobre a sua infância, como era o retiro de carnaval? Você, João Antônio, Adailton? Era de uma forma pitoresca, né? A Igreja Batista de Arco Verde, por anos, fez o retiro lá no Poço das Ovelhas. Era um lugar aconchegante, um lugar onde a natureza privilegiou, até podemos falar no Poço das Ovelhas como a origem do nome Poço das Ovelhas. Morreram as ovelhas lá no poço do meu avô, o famoso José Campelo de Moura, e nesse poço, todo ano, por incrível que pareça, até pela geografia, ficava uma piscina quase que natural, que dava para 100 pessoas tomarem banho no retiro do carnaval. E até isso era maravilhoso. E tinha um pomar da dona Nana, que era a madrasta de minha mãe, e nesse pomar tinha centenas de frutas ali do lado do poço, e a juventude se divertia, a juventude se esbaldava verdadeiramente naquela piscina natural, naquela beira de rio. E hoje, até por conta da seca, dos anos de seca, até pela construção do açude, mudou a geografia muito para o lado do rio, para aquela questão dos banhos. Mas eram uns banhos naturais, uns banhos fantásticos, uns banhos maravilhosos. E quem se lembra, se empolga ainda contando as histórias do retiro do Poço das Ovelhas, das festas que se fazia no Poço das Ovelhas, que é um lugar telúrico, que é um lugar diferenciado. Fernando, fala pra gente aí sobre a pessoa de Dona Mariinha. Nos faz lembrar verdadeiramente a nossa infância lá na Lagoa,
que naquele tempo era chamada Lagoa Derradeira. Perdeu um pouquinho do nome. Mas, olha, minha mãe era prima legítima dela, mas se criaram juntas. Era uma pessoa fantástica. Eu digo por onde ando. Eu não esqueço da buchada que titia fazia. A gente chamava ela titia. A buchada era sui generis. Não comia outra buchada igual, não. Além das comidas. Ela temperava, eu vou falar de forma pitoresca mesmo. Ela temperava uma galinha de capoeira que não tinha semelhança, não tinha igual. Ela não errava, vou ser bem pitoresco mesmo. A gente comeu toda a caça lá. Ela não errava no tempero da ticaca. Nunca errou. Não errava no sal, não errava. Ela temperava de uma forma maravilhosa. Era tudo perfeito. Tudo perfeito. E a gente se encantava, a gente corria, a gente fazia zoada para dormir lá, para comer o peba, para comer a ticaca naquele tempo, para comer a buchada. Era um tempo maravilhoso, uma infância maravilhosa. A gente curtiu lá pelas bandas da Cajazeira, mas principalmente na Lagoa Derradeira. E tomava um banho naquele barreiro e andava na lagoa cheia, coisa que hoje já não existe mais, né? Por conta da geografia, do clima que mudou, né? Fernando, você hoje é aposentado, mas quanto tempo você passou aí à frente do IBGE? Trabalhamos 37 anos no IBGE. Me aposentei no dia 30 de junho de 2018, há 2 anos atrás. A gente está ao vivo aqui conversando com o nobre amigo Fernando Pedrense, que nos dá a honra e a alegria de estar debatendo aqui sobre a sua infância, a sua história, abrindo o baú aqui para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre pesquisa, sobre política. Você que está ligado com a gente, é muito importante que vocês possam estar compartilhando a nossa conversa de hoje. Fernando, fala para a gente aí, defina para a gente Rosa, João Batista e Campelo. Campelo é aquele amigo que a gente carrega desde criança. Campelo era mais velho que eu, 8 anos. Campelo ajudava minha mãe a carregar a gente, porque a gente era pequeno. E Campelo é um amigo de infância em que continua uma amizade verdadeira. E Campelo é um analista político da pedra. Incomparável, ele sabe de tudo, ele tem as notícias na mão. E isso me empolga muito. Às vezes eu corro, vou no Poço das Ovelhas e vou visitar Campelo num sábado, a hora de meio-dia ou à tardinha, para ouvir as notícias quentes. E ele sabe notícia de toda a região, de Buíque, de Tupanatinga. É uma perspicácia tremenda e é uma amizade que a gente preza e carrega para o resto da vida. E você falou em Rosa, e Rosa foi uma companheira nossa de vida. Desde a adolescência ela ajudou a criar a nossa família e permanece lá na casa que papai deixou, que mamãe deixou, né, com muito carinho. Ela ainda cuida da casa e ainda faz uma comida gostosa lá. E a gente passa lá o sábado, às vezes dorme lá da sexta para o sábado, quando podemos, né? A gente está ao vivo aqui, vamos mandar um abraço aqui para os nossos internautas. O Evandro Almeida está assistindo a gente. O Wellington... Você falou de João Batista. De João Batista. O Wellington está aqui ligado com a gente. A Érica em São Paulo. O Olegário Ângelo Cavalcante. A Ilka Camelo Holanda diz: boa noite, meu primo Fernando. Obrigado, Ilka. A Amália está por aqui também. É o Ivan Vaz diz: boa noite, meu forte abraço ao amigo Fernando. Marilene dos Santos, o Beto Vaz nos dá audiência, o Flávio Cavalcante, o Lelê diz boa noite, o Ricardo está assistindo a gente. Quero parabenizar o grande comunicador lá de Buíque, o grande Ricardo, pela passagem do seu aniversário. A Verônica Viana diz: Fernando, um amigo querido. A Ildes Almeida nos dá audiência, a Érica Cavalcante, a Sandra Macambira e o Wellington diz: parabéns pela grande entrevista. Então, voltando aí, você vai falar um pouquinho sobre João Batista. João Batista também é um primo, foi também amigo de infância e permanece, também participa das conversas lá no sábado, na casa de Campelo, sempre, e a gente sempre está
botando as conversas em dia, e é uma amizade também que a gente leva para a eternidade. Fernando, para você, quem é Dona Nana? Fale um pouco sobre ela também. Dona Nana foi uma mulher idealista. Ela veio lá de São Vicente Ferrer, lá nos limites Paraíba com Pernambuco. Do outro lado, São Vicente é um município de Pernambuco, e perto de Macaparana, e do outro lado tem Natuba, na Paraíba. E ela é uma mulher, senhora de engenho, mas encontrou o meu avô viúvo, por conta da religião, encontrou com Zé de Moura, José Campeiro de Moura, e com o ideal que ela tinha de fazer assistência social, chegando no Poço das Ovelhas, vislumbrou uma obra, e ela fez um orfanato, daí deu origem ao que é o povoado Poço das Ovelhas. Fale um pouco agora sobre o baú do orfanato. O baú era uma coisa pitoresca também. Vinham os mantimentos nos anos 60, nos anos 50 e poucos, quando ela iniciou o orfanato, aí vinham os mantimentos daquela ordem e progresso, aquela aliança que o governo americano mantinha os países mais pobres. E o Brasil era um país emergente, né? Então, vinham aqueles mantimentos, vinha comida e vinha roupa, uns baús de papelão, coisa gigante, e vinha aquela quantidade de roupa, e a Dona Nana distribuía com as pessoas que ajudavam ela ali, por exemplo, tia Maria, titia, minha mãe, que costurava para o orfanato, mas o objetivo era vestir os meninos do orfanato, e eram vestidos com essa roupa também, que vinha dos Estados Unidos. Vinha roupa de boa qualidade, a gente encontrava até dólar dentro dos bolsos daquelas calças jeans. Fernando, para você, qual é a melhor lembrança que você carrega aí do Poço das Ovelhas? Como você deu início, era o pomar, uma várzea repleta de fruteiras, que Dona Nana plantou juntamente com meu avô, e era uma coisa belíssima. Tinha muitas variedades de frutas, e a gente subia nos pés de manga, a gente tirava coco, bebia água de coco lá, chupava cana dentro do rio, e o poço, que era uma piscina natural, que comportava umas 100 pessoas no carnaval. Eram coisas maravilhosas, uma infância maravilhosa. São coisas que não saem da lembrança, né? Verdade, verdade. A gente está ao vivo aqui conversando com o nosso amigo Fernando do IBGE. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre pesquisa, sobre política, como é que tá aí como foram os números das campanhas das cidades circunvizinhos. E a gente vai conversando aqui com o nosso amigo Fernando, matando saudade. E nesse momento a gente quer saber também, Fernando, sobre a pessoa de Seu Lúcio e Jair. Falar de Seu Lúcio e Jair é difícil nesse momento, porque eles partiram e deixaram uma saudade imensa. Meu pai era aquela figura verdadeira, um homem verdadeiro, um homem justo, um homem sincero, sem meias palavras, mas um homem também idealista, um homem sonhador. Ele, às vezes eu digo que ele sonhava construir estradas. E ele planejava, no seu sonho, até para facilitar a geografia da pedra, ele fazia uma estrada. Ele propôs aos prefeitos na época fazer uma estrada das Panelas para cá, porque para facilitar o acesso de São Pedro e Santo Antônio, para aproximar São Pedro e Santo Antônio da Cidade da Pedra. E minha mãe foi uma professora leiga, mas que ensinou as primeiras letras a várias pessoas. E podemos citar um homem que teve uma conotação muito grande em Arco Verde, e ele tinha a maior estima e consideração a Jair Moura. E podemos citar outras pessoas. Ela foi a primeira professora de José Hélio,
de José Esmeraldo de Almeida Tenório, o Tenório da farmácia, e de tantas outras pessoas. Ela foi a primeira professora, e essas pessoas nos encontram na rua e com muito orgulho lembram de Jair Moura, que foi uma professora de uma grande vocação para ensinar as primeiras letras naquela região do Poço das Ovelhas. Uma história interessante durante o censo. Tivemos muitas. Não dá para mais... tivemos muitos embates. Eu participei de 8 censos na minha carreira de funcionário do IBGE e tiveram várias, mas o que me motivou e me faz lembrar foi o limite. Pedra com buíque ali no Poço do Boi, que eu tinha certeza que o Poço do Boi era da pedra. Eu relutei com os técnicos do IBGE e só um dia, começando lá no limite, lá no Riacho das Pombas, na Pintadinha, depois de uma luta tremenda, até com o prefeito da Pedra, com o então prefeito da Pedra, que ele também relutou, e eu relutei também. Eu deixei até de participar da comissão, porque o povo achava que eu estava só agindo com o coração, mas eu estava agindo com a razão. E eu fui lá, comecei o limite lá com arco verde, buíque e pedra. E lá no Riacho das Pombas e na Pintadinha, encontrei um senhor bem idoso que conhecia a região e ele nos ajudou a esclarecer o fato. E Poço do Boi sempre pertenceu ao município da Pedra e eu nunca tive dúvida. Isso me fez lembrar, me marcou muito. A gente está aqui conversando com o nosso amigo Fernando do IBGE, que abre aqui o seu coração, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o IBGE, vai falar sobre as pesquisas e sobre os prefeitos que ganharam na região e também uma análise de todos esses prefeitos que ganharam e também dos que não ganharam. A gente está ao vivo aqui conversando com o nosso amigo Fernando, que também abre o seu coração aqui para falar um pouquinho sobre suas filhas. Os filhos são herança de Deus. Está lá no Salmo 27. Herança do Senhor são os filhos. E temos 3 filhas, que 2 já nos deram 4 netos. Fernanda, Rebeca e Camila. Temos 4 netos que amamos e vivemos com eles para e passo. As filhas a gente acompanhou na escola, a gente vivenciou a vida delas. E hoje, por exemplo, até por conta da pandemia, Camila passou um bom período lá em casa, que é a minha filha mais nova, e é uma honra ter as filhas por perto. É um prazer ter Fernanda, Rebeca e Camila como filhas, e ter João Guilherme, Ana Clara, Alice e Maria Luísa como netas. A gente está ao vivo conversando com o nosso amigo Fernando. A gente vai mandar um abraço aqui, Fernando, ao pessoal que está conectado com a gente, ao Arthur, doutor Arthur Brito, nos manda um abraço aqui. Um abraço, Fernando. A Leonice Gomes diz, boa noite, dia ao meu amigo Fernando do IBGE. Muito obrigado. Eu quero até fazer um parênteses aqui e agradecer ao doutor Arthur. Doutor Arthur, a família de Eduino, porque esse povo, agradecer em nome do meu pai. Também aproveitar esse ensejo para dizer, a família de Eduino, o nosso amigo Zé de Ju, o nosso amigo Ormindo, o nosso amigo Paulinho Vaz, e o próprio Júnior Vaz e a esposa dele, Marineide, que confiaram no nosso trabalho. E esse povo disse, Paulinho disse no dia da eleição, os filhos de Lúcio são inteligentes. E eu agradeço de coração, em menção honrosa, ao Lúcio Fernando de Carvalho, o saudoso Lúcio Fernando de Carvalho, porque a Pedra reconhece o valor daquele homem inteligente, verdadeiramente. Reconheço a inteligência. E as pessoas que disseram, os filhos de Lúcio são inteligentes,
Muito obrigado, povo da Pedra. A gente continuando aqui, mandando um abraço ao Carlinhos Gomes, que nos dá audiência, a Cleonice Antunes nos dá audiência, a Delvaci Sarmento também nos dá audiência. Então, o pessoal que está assistindo a gente, é muito importante que vocês possam estar compartilhando a nossa conversa de hoje com o nosso amigo Fernando, do IBGE. A gente está conversando aqui com ele e ele também vai falar um pouquinho sobre Vênus. É a minha esposa querida, que encontrei em 84, e são 36 anos de lutas e companheirismo e vida a dois. A gente vai conversar agora, a gente já conversou muito sobre a sua vida, abriu o baú mesmo da sua história. Obrigado. O pessoal está aqui já ansioso para saber sobre as pesquisas, sobre a política e de uma forma geral da política da pedra. Fernando, conta para a gente aqui, para os nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento, a pandemia atrapalhou os seus serviços? Em parte, a pandemia obrigou a gente a andar com 2 carros. Isso aumentou os custos. Mas, na hora da pesquisa, a pandemia ajudou. Porque aquele princípio da aleatoriedade, na pandemia, as casas estavam fechadas. E obrigava o pesquisador a andar mais para encontrar o eleitor, o entrevistado, que era o alvo da nossa pesquisa. Então, por um lado, atrapalhou, né? Financeiramente, nos causou grandes custos, mas para a pesquisa ajudou muito e tivemos bons frutos, porque o pesquisador tinha que andar muito mais em busca do eleitor, em busca do informante. Fernando, conta para a gente aqui, para os nossos internautas, quais são os critérios para realizar uma pesquisa hoje? Um exemplo, a Cidade da Pedra. Quais são os critérios hoje? Os critérios é o seguinte: a gente tem que atender o objetivo do cliente, né? O que o nosso cliente solicita, as perguntas, aí a gente tem que atender aqueles questionamentos, né? Então, a gente, partindo disso aí, preparava um questionário, montava uma equipe de trabalho com pesquisadores treinados, e até orientados, sempre orientados, e cada pesquisa a gente dava uma chamadinha, hoje a gente quer assim, desse jeito, a gente fazia uma mini reunião e buscava o objetivo para atender o cliente, atender o objetivo do cliente e da pesquisa. A gente está ao vivo conversando com o nosso amigo Fernando, do IBGE. Você conseguiu algum êxito sobre as suas pesquisas, Fernando? Sim, graças a Deus, a gente fez umas 40 pesquisas no estado de Pernambuco, uma no estado da Bahia e outra no estado da Paraíba. E tivemos 85% de acertos. E, levando-se em consideração que em alguns casos, a última pesquisa que a gente fez foi um mês antes da eleição, e teve umas que a gente ficou até acobertado na margem de erro, porque a margem de erro nos permite dizer que pode dar X% ou então 2X, né? E nessa margem de erro a gente ficou acobertado, porque, por exemplo, uma pesquisa que eu fiz há um mês, os números são muito volúveis, os números são muito mutáveis, os números mudam de uma semana para outra. A gente vê que no segundo turno lá da eleição do Recife, deu uma virada, né? Já tem uma espécie de uma virada. No Rio Grande do Sul, no segundo turno do Rio Grande do Sul, a candidata Manuela, né? Foi varrido o outro candidato da oposição à Manuela, está com 61%. Deu uma virada lá. Ela obteve uma votação expressiva no primeiro turno. Em uma semana, a coisa pode mudar. Pesquisa a gente faz hoje. Mas se o candidato não mantiver as propostas e não segurar o eleitor, pode haver uma mudança. Agora, quando existe uma complexidade, existe uma rigidez no projeto de governo, nas propostas, e o eleitor aceita aquelas propostas, as pesquisas se mantêm. Teve pesquisa, pronto, eu fiz uma pesquisa no Juazeiro da Bahia. Eu fiz um mês antes da eleição. Um mês antes da eleição. E os dados se confirmaram um mês depois.
Quer dizer, a pesquisa bateu direitinho. Tem um candidato que o último colocado, ele teve 3%. Ele permaneceu com os 3%. E essa pesquisa, eu quero até abrir um parênteses aqui. Eu fiz muita pesquisa alinhadas e até depois a gente, ouvindo o Ronald da Múltipla, fez essa pesquisa no Juazeiro e os números bateram com a minha pesquisa. A minha pesquisa bateu com os números da Múltipla. Fernando, uma coisa engraçada que me chama a atenção aqui, que você também relatou aí, sobre os números de pesquisa. Me diga uma coisa, quando a população não quer, de forma alguma, a pesquisa induz alguma coisa ou não? Um exemplo, deixa eu ser mais claro para você. A gente prometeu não falar em política, mas deixa eu ser mais claro para você. O povo sinalizou aqui na Cidade da Pedra que não queria mais o atual gestor, devido aos descasos, os desmandos que estavam acontecendo em nosso município. A pesquisa mudava alguma coisa ou não? Não. Aí eu entro também elogiando o Instituto Múltipla, parabenizando o nosso amigo Ronald e dizendo que eu fiz pesquisa na Pedra e as pesquisas batiam também parecidas, dava 22, 23, tudo parecido com o Instituto Múltipla. O que acontece é o seguinte, o povo da Pedra é altamente politizado. Um sábio, no passado, quando eu era criança, eu vi que um sábio disse o seguinte, o povo da Pedra respira política os 365 dias do ano. E eu afirmo e reforço. E o ar está sempre poluído na Cidade da Pedra politicamente. Então, o pessoal o pessoal é politizado. Então, o que acontece? Se um prefeito trabalha, faz uma saúde boa, eu entendo, o que eu aprendi, como eu disse no início, eu aprendi, o que eu aprendi. A saúde é fundamental. E todos na esfera municipal, a saúde, se o hospital tem um pediatra, se o hospital tem um clínico, tem um gineco-obstetra e tem um cirurgião, esse hospital pode abrir todo dia, não é verdade? Então, a saúde é fundamental. Partindo desse princípio, tendo saúde, o prefeito leva uma certa vantagem, o gestor leva uma certa vantagem. Aí depois vem a educação. Educação engloba transporte escolar, merenda, tudo isso. Se a educação for boa também, o prefeito leva vantagem, seja ele qual for, de qual município for, o prefeito leva uma vantagem. Aí depois vem as obras, saneamento básico, calçamento, né? Aí depois vem, incluindo dentro das obras, estradas. E depois vem uma assistência social. O prefeito pode fazer assistência social, tem as calamidades, tem os problemas, o prefeito pode fazer assistência social. Se o prefeito fizer de tudo isso um pouquinho, eu vi em todos os municípios que eu pesquisei, que a gente pesquisava, avaliava a atuação do prefeito. Se o prefeito fizer uma meia sola na saúde, na educação, no transporte escolar, na merenda, nas obras... Fazer o básico, né, Fernando? Exatamente, o básico. O povo dá 50% de confiança. E se ele fizer mais um pouquinho, o povo dá uma lambuja para ele. E ele ganha a eleição. Caso contrário... Fica difícil. A gente acompanhou por esses municípios aí. Teve um prefeito aí, que eu fiz a pesquisa no município dele, e tinha 4 candidatos lá. A rejeição dele era tamanha que ele desistiu de se candidatar. Era por aí o caminho de outros prefeitos que não trabalharam. O exemplo da Pedra era para ter desistido da candidatura, porque, como você acabou de falar aí, não puxando para a Cidade da Pedra, mas a gente tem que falar o que está errado. Se o prefeito tivesse feito aí o básico, pelo menos na saúde, onde ele é filho de neto de médico, eu acho que não teria também, Fernando, política na Pedra, né? Verdade. Então o povo responde. O povo da Pedra é altamente politizado. O povo da Pedra sabe escolher. E escolheu da maneira que eles quiseram. O povo a gente ouve sempre
o povo livre e independente, né? O povo é livre e independente para colocar na urna o seu desejo, o seu anseio, a sua vontade soberana. Vamos para Alagoinha, no Pernambuco. Me fala aí um pouco sobre o Willa Leal. Ele estava em bons lençóis, né, Fernando? Pois é, candidato único, não tinha. Eu vi até o resultado da eleição, não sei se foi lá ou foi em Terezinha. Foi 100%. Alagoinha foi 100%. Também, pronto. Eu vi em Terezinha, Alagoinha, 100%. Quando ele atingiu os objetivos, atendeu os anseios do povo. Então, é isso que acontece. Fernando, conta pra gente aqui, a gente tá ficando bom. Quando se fala em política, o pessoal entra mais, conversa, participa. Fernando, você acha que em Venturosa teve surpresa contra o prefeito Eudes Tenório ou você acreditava também na vitória de Eudes? Teve surpresa em Venturosa? Não, eu acompanhava as pesquisas. Lá em Venturosa, por incrível que pareça, eu não fiz pesquisa lá. Mas eu acompanhava as pesquisas, acompanhava nas minhas conversas com meu amigo Zé de Ju, que foi um baluarte. Ele trabalhava nos bastidores e a gente até trocava figurinhas. É meu amigo de infância, grande figura humana, Zé de Ju. E a gente conversava com ele, ele dizia, aqui está tudo bem. Mas ele, no final, ele disse que deram uma acomodada, né? Deram uma acomodada e os números não foram aqueles 22, aquele percentual lá em cima, por conta de aquele já ganhou, né? O verdadeiro já ganhou. Isso, às vezes, atrapalha, né? Mas o prefeito Eudes teve um bom desempenho como prefeito e o povo respondeu positivamente. A diferença é que foi diminuir por conta da acomodação na reta final. Que isso não pode acontecer em nenhum aspecto, né, Fernando? É verdade. Não existe esse negócio que já ganhou ou não, tem que trabalhar, né? É verdade. Eu cito até uns exemplos. Por exemplo, eu estive... Teve um município lá pronto, aqui do Agreste. A diferença era mínima. Pronto, posso citar. Águas Belas, a diferença era... Inclusive, eu e a gente fez, a Múltipla também fez uma pesquisa lá, os números batiam também. O meu amigo que contratou a pesquisa, eu disse a eles, mantenha as posições, mantenham as estratégias. E deu uma diferença entre 5% e 4% lá em Águas Belas, mas o que é que acontece? Eles mantiveram na reta final e conseguiram vencer a eleição. Fernando, conta pra gente também, a pesquisa de má fé ou não? Você manipular uma pesquisa, acontece muito isso ou não? Olha, para mim não é interessante não, porque eu quero mostrar a realidade ao meu cliente. Se eu manipular, não estou fazendo, eu não estou nem com a minha consciência. Eu não estou agradando nem a minha consciência. Eu gosto de trabalhar com a consciência limpa. Por quê? Não adianta você dizer que o camarada está com 50%, 60%, se ele não tiver aqueles 60%. No final, a casa vai cair. Então, é melhor mostrar a realidade. Já teve candidato, pronto, no início da campanha eleitoral, me mandaram eu fazer uma pesquisa num determinado município, e eu mostrei a realidade também. E o candidato não logrou êxito. O prefeito tinha 65% de rejeição, entendeu? Então, ele não logrou êxito, nem se candidatou também. Mas a gente tem que mostrar a realidade. A pesquisa é feita para o camarada até economizar. Se a gente mentir para ele pode gastar nas estratégias dele, ele pode fazer uma propaganda política muito grande e dar com os burros na água. Não adianta você enganar. É melhor mostrar a realidade. Eu faço uma pesquisa humilde, eu mostro a coisa de forma humilde, mas eu tento mostrar a realidade. Porque não adianta você dizer que o cara tem 50% e ele não tem. Aí ele pode investir, né? Como naquelas campanhas que tinha carreata, tinha um monte de coisa. Imagina ele investir e gastar. Tem município que se abrir as burras, o cara gasta 1 milhão, gasta 2, gasta 4. Então, não se deve fazer isso. Tem que se mostrar a realidade da pesquisa. Ele aí... Tanto se ilude, Fernando, como está iludindo também o eleitor, né? Verdade, verdade. Pronto, para citar o exemplo, lá de Juazeiro da Bahia, eu fiz para o camarada que tinha 3% e eu mostrei a realidade a ele. Porque eu não ia dizer que ele tinha 20% se ele não tinha.
Aí ele podia investir, gastar com propaganda, fazer o... dizia depois, mas rapaz, aqui não deu o que você disse. Aí a gente tem que mostrar a realidade, a pesquisa tem que mostrar. Pesquisa é bom até para o candidato economizar e ver onde ele está ruim e tentar melhorar. Fernando, uma coisa que me chamou a atenção também, eu não faço parte de nenhum instituto de pesquisa, mas sou um cara que sou apaixonado por política e analiso aí muito tempo a política da Pedra e toda a região. O que me chamou a atenção foram duas cidades de Pernambuco. Foi a cidade de Garanhuns, onde o candidato do prefeito estava com uma margem de voto exorbitante e quando abriu as urnas, deu o candidato opositor. Isso seria uma surpresa ou foi erro de pesquisa? Não, o que acontece é o seguinte, a princípio o povo declina por aquele candidato. Às vezes o povo o candidato do prefeito, nas preliminares, aí depois da convenção, o outro candidato mostra propostas mais convincentes. O próprio prefeito de Garanhuns reconheceu que o candidato que ele indicou já estava um pouco cansado, ele próprio reconheceu isso. Então, o que é que acontece? O outro jovem vendeu uma imagem boa para o povo, pode mudar. Aí foi quando eu disse a você que pode mudar. A proposta dele agradou o povo na reta final, entendeu? Ele convenceu o povo na reta final, ok? A gente está ao vivo aqui conversando com essa fera do IBGE, o grande Fernando, que nos dá a honra de estar aqui conversando sobre pesquisa e sobre política. Fernando, já no caso das pesquisas da Cidade da Pedra, foram 3 pesquisas que o nosso prefeito eleito Júnior Vaz fez aqui na Pedra, o Osório também fez algumas pesquisas e no sábado o prefeito Osório também divulgou uma pesquisa. Você acha que, na sua opinião, como à frente aí do Instituto, os números de Júnior Vaz, as 3 pesquisas vinham se batendo ou teve alguma alteração? As pesquisas da Múltipla, como eu disse no início, elas foram quase que perfeitas. E a gente há de reconhecer que há 4 anos atrás a Múltipla acertou na Pedra, e agora acertou novamente. E eu quero citar um fato pitoresco também da Pedra. Há 4 anos atrás, eu mostrei aqui, eu mostrei no meu celular, eu fazia pesquisa, eu fiz naquele tempo para o famoso Sebastião de Quino. Eu fiz 2 pesquisas para Sebastião de Quino, há 4 anos atrás. E dava Osório com 54%, contra 36% ou 30 e pouco de Zeca. Há 4 anos atrás, eu tenho aqui nos meus arquivos. E esse ano, a Múltipla veio acertando com Júnior nas registradas. Você vê que foi melhorando a coisa e mostrou a realidade. A realidade a gente viu nas urnas. A gente está ao vivo conversando com o nosso amigo Fernando do IBGE, conversando aí sobre política e sobre a avaliação das pesquisas. A gente está quase caminhando, Fernando, para o término do nosso programa, mas ainda tem umas 3, 4 perguntas para a gente conversar aqui. Fala para a gente, saindo um pouquinho da política, fala para a gente qual é a divisão administrativa da Pedra. A Pedra é formada pelo Distrito Sede, que é a cidade e uma parte da zona rural que compõe o Distrito da Pedra. Aí tem o distrito vizinho, Horizonte Alegre, com uma parte de zona rural também. Aí tem o distrito de Poço do Boi também, que tem uma parte de zona rural. É a vila e uma parte da zona rural. O distrito de Santo Antônio também. E o distrito de São Pedro também, que tem uma parte de zona rural e a vila. Agora temos povoados. O povoado Poço das Ovelhas, o povoado São Francisco e o povoado Tenebre. E as localidades da zona rural, que, por exemplo, Abica, Veneza, fazem parte do distrito sede, mas tem uns sítios que fazem parte do distrito do Alegre. No distrito de Santo Antônio tem aquela região do Caboclo, ali faz parte do distrito de Santo Antônio. No distrito de São Pedro
Tenebre mesmo está dentro do contexto do distrito de São Pedro. Tenebre, Caraíbas, ali faz parte do distrito de São Pedro. A gente está ao vivo aqui conversando com o nosso amigo Fernando. Fernando, eu vou te fazer uma pergunta que não está aqui no rol das nossas perguntas, mas creio eu que você, pelo conhecimento que você tem, vai saber trazer essa resposta para os nossos internautas. Devido ao descaso que se encontra no nosso município, você acha que Júnior vai pegar aí uma bomba chiano no seu governo por diante? Olha, realmente não estava no script, mas a gente vai responder da maneira mais breve e tentar. Júnior reuniu as forças. Júnior juntou os vereadores, os vereadores insatisfeitos, o povo insatisfeito. Aí Júnior compôs uma equipe. E se ele botar essa equipe unida, se ele comandar essa equipe com sabedoria, se ele se voltar para aquelas áreas mais carentes, ele vai fazer um bom governo, com certeza. Vai tirar de letra. Uma avaliação, Fernando, sua aí sobre o prefeito eleito Júnior Vaz. Conheço o Júnior desde criança, nas minhas andanças com o velho Lúcio, quando a gente ia a Santo Antônio do Tará, e a gente encontrava lá, do lado do cartório do Registro Civil, de que ela era esposa do Jurandir Vaz, que era irmão de Gilberto Vaz. Então, a gente encontrava aquela família unida, aquele povo ordeiro. Gilberto Vaz foi um homem de uma vida ilibada na Cidade da Pedra, e Júnior Vaz também, nos seus trabalhos, ele demonstra, inclusive como oficial do Registro Civil, no cartório de Santo Antônio, a gente tinha umas pesquisas que ele respondia ao IBGE a cada 3 meses. A gente buscava as pesquisas e às vezes ia lá em Santo Antônio ou às vezes passava aqui na Pedra e perguntava: Júnior, a pesquisa está pronta? Ele dizia: hoje não está não, mas daqui a uma semana eu levo lá. E levava na agência do IBGE Arco Verde. É um homem de palavra, é um homem de fé, um rapaz respeitado. A Pedra confiou nele e com certeza ele vai fazer um bom governo. A gente está caminhando para o término do nosso programa. A gente está caminhando para o término do nosso programa e a gente quer perguntar aqui ao nosso amigo Fernando o seu sonho hoje. Meu sonho é descansar um pouco. Eu ando muito cansado. Esses dias a gente trabalhava, acordava às 3 da manhã. E quero agradecer ao grupo que trabalhou comigo. Às vezes eram 2 equipes, às vezes 3 equipes. Teve dia que a gente teve que dividir as equipes no finalzinho, na reta final. Eu quero agradecer a todos os pesquisadores. Não vou citar nomes, mas eu quero descansar mais um pouco. Você sente saudade ou não? Do IBGE? Do IBGE eu sinto. O IBGE foi minha casa. Aprendi, como disse, aprendi muita coisa. Aprendi saúde pública, saneamento básico, pesquisas econômicas, fazer aqueles gráficozinhos que a gente faz na pesquisa. A gente aprendeu ali. O IBGE é uma escola maravilhosa e aprendi a me relacionar com as pessoas, embora ainda careça muito mais, mas eu te digo uma coisa, quando eu comecei a trabalhar, eu já sonhava em me aposentar. Ô Fernando, deixa pra gente aí um versículo bíblico para os internautas que nos assistem nesse momento. Eu deixo o Salmo 91. Aquele Salmo 91 que a gente citou muito na pandemia, né? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porque nessa pandemia, até os nossos familiares reclamavam porque a gente saía para trabalhar e saía para a luta. E o Salmo 91 é a minha
a minha oração nesses dias. Fernando, fala pra gente aí, para os nossos internautas, como é que se prepara aí uma pesquisa, tipo na Pedra, como é que você organizava isso aí? Veja só, a Pedra tem uns bairros bem definidos. E a gente montava as estratégias da seguinte maneira. Tem a zona rural também muito extensa. Tem os povoados que a gente tinha que ir lá, tinha que ir na sede dos distritos. Aí, como a Pedra tem os bairros bem definidos, em uma zona rural muito extensa, você imagina que a gente fazia 60 entrevistas na terça-feira, na Feira de Venturosa, porque o povo da Pedra vem para a Feira de Venturosa. Aí a gente encontrava aquele povo das panelas, da Empoeiras, da tão citada Engazeira, do Caboclo, até das Caraíbas vinha gente, e lá a gente encontrava o povo fazendo a feira. Aí eu fazia 60 entrevistas da zona rural na Feira de Venturosa. Aí botava um pesquisador de moto para fazer essa região perto da Pedra. Bica, Veneza, as ruas da Beira, o Riacho do Pau, o Agrestim, o Sem Terra lá perto do Riacho do Pau, bem fora do Caldeirão, Fazenda Caldeirão, ia na Gia, e a gente tirava um retrato ligeiro na terça-feira. Aí botava 3 pessoas pesquisando na Cidade da Pedra, e um carro ia fazer os distritos, Santo Antônio e São Pedro, passava no Tenebre e no São Francisco, voltava a fazer o Alegre e terminava no Poço do Boi, e a gente tirava um retratinho bem rápido da Pedra, mas um retrato com a realidade que, graças a Deus, mostrava a realidade. E quero agradecer ao povo da Pedra. De coração, eu quero agradecer. Às vezes eu estive em Oricuri e outras cidades. Aí eu ficava feliz com a paixão, com a garra do povo pedrense. E às vezes eu encontrava um povo meio revoltado lá, um povo meio ruim de responder, mas eu me lembrava do povo da Pedra. Ô povo bom! Ô povo aguerrido! Ô povo apaixonado! Ô povo politizado! A gente, Fernando, está ao vivo aqui com essa grande figura, Fernando do IBGE, o qual a gente já quer agradecer, mas tem aqui mais 2 perguntas, Fernando, para você. Você falar um pouco aí sobre Maria Tereza, João Antônio, Cleimoche. São meus irmãos, a gente, quando se junta, conversa, discute, e é aquela coisa, a gente tem as histórias, né? E as lembranças da infância, e quando lembra Clei, João Antônio, Moche, Maria Tereza, também nos faz lembrar Lúcia e Jair. Fernando, a gente já finalizando aqui, a gente já quer te agradecer de uma forma carinhosa, mas temos aqui uma última pergunta. O que mudaria se você tivesse a oportunidade de mudar? Eu sou muito voltado para o social. Se eu pudesse mudar, eu mudava. Há uns 15 dias atrás, eu encontrei, num sinal de trânsito de Arco Verde, uma mulher da Venezuela, com uma plaquinha, sou da Venezuela. Aquela cara sofrida, aquele rosto sofrido, aquele rosto escorraçado, queimado. Aí eu lamentei e disse comigo mesmo, o que essa mulher não sofreu para chegar aqui? Não é verdade? Pedindo um pão, pedindo alguma coisa. O que é que aquele povo, se a gente pudesse mudar muita coisa, eu mudava o coração dos governantes tiranos, que não veem o sofrimento do povo. Aí eu mudava o coração desse povo. Mas só Deus pode mudar o coração desses governantes tiranos
que não tem pena. E imaginem uma venezuelana sofrida na rua de Arco Verde. Olha o quanto ela lutou para chegar em Arco Verde. Aí eu botei a mão no bolso. O que pude fazer por ela naquele momento eu fiz. Mas não pude fazer quase nada, porque a vida dela segue uma luta sem precedentes e sem um futuro, né? Porque cruel viver padecendo longe da sua terra, longe do seu povo, longe da sua casa. A gente está ao vivo aqui, mandar um abraço a Jéssica Vanderlei, que nos dá audiência. O grande Ormindo Tenório está aqui parabenizando o nosso amigo Fernandes, meu amigo, boa noite. A Jéssica Vanderlei... Ormindo é um amigo de infância. A Jéssica sempre confiou no meu trabalho também. A Jéssica Vanderlei diz, parabéns, Fernando do IBGE. A Nívia França diz, homem de bem. O Zevaldo Almeida diz, boa noite. A Ida Gomes, ótimo ser humano. O José Tenório diz, boa noite. A Severina Pereira diz, parabéns, Fernando. A Helena diz, boa noite. O Natanael, o Taer do Correio nos está assistindo. Meu amigo também de infância, de juventude. O Juscelio Vaz também nos dá audiência. Gente da melhor qualidade também. A Ilka diz aqui, João Antônio era arteiro. E a Paula Valdeirês está chegando aí já no finalzinho da nossa entrevista. A gente quer agradecer ao Fernando. Fernando, nosso muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para estar aqui frente a frente, debatendo e esclarecendo a alguns eleitores, a população, os internautas, como faz pesquisa, tirando tema, tirando dúvidas e também falando sobre, abrindo o baú da sua vida e trazendo aqui para os internautas. Eu quero agradecer a minha esposa Malha, que hoje nos deu a honra de estar dividindo aqui esse momento, e eu quero trazer você para suas considerações finais e te agradecer por essa oportunidade ímpar de estar aqui dividindo o nosso sofá com você, e o nosso muito obrigado de coração por ter aceito o nosso convite nessa noite. Meu amigo, foi um prazer imenso. Eu conhecia só do vídeo mesmo, lhe via, e foi um prazer imenso. E a emoção de estar aqui perto de Amália, de lembrar daquelas coisas da minha infância, e falar com emoção mesmo. Eu sou um ser emocional. Eu sou um ser emocional. Falo com o coração, mas graças a Deus, Deus nos permitiu estarmos aqui nesta noite maravilhosa, participando desse programa que é tão assistido pelo povo da Pedra, e eu quero agradecer e também mandar um abraço para minha prima Ilka e dizer que aqui é um ser humano igual a todo mundo e se emociona e participa efusivamente da vida das pessoas e no relacionamento dia a dia. Eu sou gente como todos vocês. Um abraço forte. Muito obrigado. Tá aí, hoje conversamos aqui em nosso sofá do Frente a Frente com essa grande figura, esse grande baluarte aqui na região, que tem um nome, um renomado grande profissional, o Fernando do IBGE. Quando a gente anunciou aí o Fernando do IBGE, muita gente veio no nosso privado falando que a gente tinha acertado na escolha do convite do grande Fernando. E a gente já quer aqui, de uma forma carinhosa, agradecer aos nossos internautas que participou com a gente. Agradecer aí a Denise Moura, nos dá audiência. Valeu, meu grande Fernando. A Rosângela Leite também nos dá audiência. A Camila Alencar diz, meu grande pai. A Maria Vênus diz, parabéns, Fernando. E o Anderson nos dá audiência. Pessoal, a gente está indo nessa. Quero agradecer a vocês pela audiência, pela paciência aí, e também por estar aqui dividindo esse espaço com o grande Fernando, que abriu o seu coração para estar conversando com a gente. Para mim foi uma alegria, uma experiência a mais nesse momento, estar conversando com essa grande figura. Tive a oportunidade de conhecer seu Lúcio e também tive a oportunidade de ter essa amizade com Clay, com Moche, e os demais, e também tive aí a oportunidade agora de conhecer de perto esse grande profissional que é o Fernando. Então, pessoal,
o nosso boa noite, nosso abraço. Muito obrigado a vocês, internautas. As nossas entrevistas estão voltando. Quarta-feira agora, a gente vai conversar com o vereador mais votado pelo Avante, o Quinho, o Eric Tenório. Vai estar aqui conversando com a gente e você é o nosso convidado especial. A gente vai abrir também um espaço para os demais vereadores que queiram conversar com a gente, agradecer também os seus votos e também a gente abre um espaço para os não só da Pedra, como de outras cidades, onde a gente atinge aí, tem uma audiência muito boa aqui na região, a TV Informativa Regional. Então fica aí o abraço a vocês e quarta-feira a gente vai conversar com o vereador eleito, reeleito pela vontade do povo, o Eric Tenório, o Quinho. Forte abraço, Deus abençoe. E finalizando a nossa conversa de hoje, nada mais do que trazer a nossa missão, o nosso textinho. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Boa noite a todos e até quarta-feira.